bem-vindos ao IMIP Educa, o seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que existe de mais atual, com fundamentação científica, com a experiência em MIP, para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Hoje nós vamos falar sobre segurança do paciente. Bom, e apresentando aqui a doutora Flávia Anchieli, que vai me ajudar a conduzir esse bate-papo. Doutora Flávia, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, residência em Ginecologia e Obstetrícia pela UFPE, mestre em Saúde Materno-Infantil pelo IMIP, doutora em Saúde Integral também pelo IMIP e atualmente é diretora médica do IMIP. Bom, e como convidada, nós temos o prazer de receber nossa querida Renata Mendonça. Renata, que é administradora hospitalar, coordenadora da qualidade, segurança e educação corporativa do IMIP, mestranda em cuidados paliativos, especialista em gestão de mudanças e gestão de projetos, avaliadora habilitada pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer enorme ter vocês aqui para falar desse assunto, né, tão importante, que é qualidade e segurança do paciente. Eu digo sempre que é um assunto, um tema que me move muito enquanto gestora, porque, primeiro, pela grande importância que esse assunto tem em relação ao bem-estar dos pacientes quando estão numa instituição. E assim, eu li uma vez, e isso é muito impactante, me marca, e todo mundo que já me ouviu falar já escutou eu dizer isso, que se vocês imaginarem que depois do câncer e depois de doenças cardiovasculares, o que mais mata no mundo é evento adverso em hospital, isso é realmente impactante. Primeiro porque é um local que as pessoas buscam saúde, né? Buscam se tratar, cura, né? Buscam a cura. E dentro dessas instituições, acontecer eventos adversos que podem culminar com a morte é de fato muito impactante, e nós que fazemos gestão precisamos realmente estar muito atentas a isso para tentar minimizar. E aí, isso aí primeiro é o que me marca mais em relação a esse tema, e para a gente contextualizar, aí eu já começo perguntando como é que foi o nascimento dessa preocupação no mundo e no Brasil especificamente, né? As pessoas as políticas públicas começaram a se preocupar em cuidar dos pacientes e dos eventos adversos. A partir de quando, Renata? Como é que a gente tem esse marco aí nacional? Nós começamos a falar de qualidade e segurança já faz um tempo, né? E políticas, na verdade, a gente tinha pouca coisa, né? Florence já falava disso há milhares de anos, né? Quando ela disse, opa, não estão lavando as mãos, tinha alguma coisa errada aqui acontecendo. E aí a gente vem com o caminhar muito pequeno ainda, né? Aquela coisa do errar é humano, que surgiu há 20 anos, aquela coisa do... E aí, como é na saúde, né? E começou a se falar mais abertamente sobre isso, porque era tudo muito fechado, era tudo muito, eita, o erro aconteceu, vamos ficar por aqui, já aconteceu, já passou, e aí a gente sanou aqui e resolveu. E aí vamos começar a falar sobre isso. Então, a gente começou a falar disso, né? Em média aí 50 anos, 40 anos, e aí depois começaram a surgir algumas outras coisas, como a acreditação hospitalar, né? Veio a Joint Commission na frente com tudo isso. Depois veio a ONA, né? Nos anos 90, então veio surgindo aí a preocupação de como padronizar, o que fazer na saúde, para a gente falar de qualidade. E aí, lá em 2013, a gente tem o acontecimento da nossa RTC 36, né, que vem falar de meta de segurança do paciente. O que, no mínimo, eu posso fazer para criar uma barreira para não ter um evento adverso, né? E ele vem falando de identificação, de comunicação, que é um dos maiores problemas, né, no mundo. E aí vem falando de cirurgia segura, de higienização das mãos, e a gente trouxe o básico do que fazer dentro dessa política, né? Então, o que é que eu faço quais são os passos de lavar as mãos? O que é que eu faço, no mínimo, dentro de um bloco cirúrgico para que eu não erre a lateralidade, para que eu faça com que aquele paciente saia da cirurgia bem, né? E aí, como é que a gente faz para se comunicar melhor? Quais são as ferramentas que a gente comunica? O que é que, no mínimo, eu preciso para identificar um paciente? Uma pulseira, uma placa? Então, eu trouxe isso para que a gente tivesse um norte, né?
Porém, a gente não tem atualização disso. A gente já tem 11 anos de política, a gente não teve mais uma atualização. Mas a gente tem trazido isso de formas de criar barreiras para que o evento não aconteça, né? Então, para que esse número diminua, a gente precisa fazer com que essas barreiras funcionem. Então, o que é que eu faço para o paciente não cair aqui? O que é que eu faço para ele não abrir uma lesão? Ô, Renatinha, e aí pegando o gancho disso que você está falando, eu acho que é importante, porque uma política que tem 11 anos é uma política muito jovem, né? E aí eu imagino que várias pessoas devem ter dúvidas de o que exatamente fazer para organizar o meu núcleo de qualidade e segurança do paciente numa instituição. Todas as instituições precisam ter, e qual a função desse núcleo ali no ambiente hospitalar? A gente tem aí a obrigatoriedade, como hospital, de ter um núcleo de segurança, e o nosso núcleo já existe há muitos anos, né, no IMIP. A gente já tinha essa política pronta de qualidade de segurança, a gente já fazia gestão de riscos, já fazia autoavaliação de Anvisa, e aí o que é que a gente fez de diferente, né? O núcleo de segurança, ele tem que ser atuante, né? Ele tem que ter pessoas estratégicas na instituição, pessoas que trabalham lá na ponta, pessoas que estão no dia a dia, que conhecem o que fazer para a segurança melhorar. Então, o núcleo de segurança, no caso do IMIP, a gente foi reestruturado, e hoje a gente tem um trabalho mais ativo de montar políticas, de montar protocolos, de entender, fazer estratégias de barreira de segurança para melhorar através dos eventos adversos. Então, o papel do núcleo de segurança é super importante, né, nesse contexto. Então, a gente tem um núcleo hoje, a gente tem 11 pessoas nesse núcleo de segurança, envolvendo gestores, né, de todas as áreas, e aí e a qualidade, né, que participa também do núcleo de segurança ativamente. São coisas diferentes, né? A gente tem um núcleo de qualidade e segurança do paciente, né? Que é o time que toma conta aí da padronização, de gestão de documentos, de indicadores, de toda a parte institucional aí, voltado para a qualidade e segurança. E a gente tem um núcleo de segurança do paciente, que é o NSP, né? Que é instituído lá na nossa RDC 36, que é um grupo de trabalho, na verdade, que pensa em estratégias de segurança do paciente para a instituição. Então, a gente tem as duas coisas hoje, são bem divididas, e aí a gente tem um trabalho ativo nisso. Ô, Renatinha, você falou um pouco aí sobre indicadores. Dá alguns exemplos para a gente do que são indicadores, assim, os indicadores mais importantes dentro de uma gestão. Quando a gente fala de indicador de segurança e de qualidade, a gente pensa logo em Dona Bédia, né, com aquela tríade estrutura, processo e resultado. Só para dar um pouquinho mais de clareza a quem está escutando a gente, quais são os indicadores mais importantes em relação à qualidade do paciente? E aproveita o gancho e fala também um pouquinho dos pilares da qualidade, né? Quais são os fundamentos? Eficácia, eficiência e um pouquinho sobre o cuidado centrado no paciente. Isso. E aí ela falou do Dona Bédia, né, nosso pai da qualidade, ele traz esse olhar para a gente. Todo o trabalho da qualidade, ele é estruturado em estrutura, processo e resultado, né? Todo o trabalho é estruturado em começo, meio e fim. A história do processo, daquela coisa do CIPOC, de eu tenho começo, eu tenho entradas, eu tenho processo no meio, eu tenho saídas, entregas. E o indicador nada mais é do que a comprovação dessa entrega, né? Não é só número, eu tenho 5 dias de média de permanência. E aí, sim, o que é que isso quer dizer, né? Então, por que eu tenho 5 dias? Por que eu tenho 15 dias? O que é que aconteceu? Eu tenho fatores externos, eu tenho fatores internos. E aí, para entender qualidade e segurança, eu tenho várias coisas. Eu tenho tanto o assistencial, que é o processo, que é o meio da coisa. Eu tenho o resultado, que é o quantitativo de quedas, que é o final do... O que é que eu estou entregando? O quantitativo de lesão, o quantitativo de infecção hospitalar, né? Então, eu tenho várias saídas aí. Eu tenho as entradas, que são os indicadores básicos de estrutura, de estruturação desse processo. Porque ele existe, né? Eu tenho um número de atendimentos, eu tenho um número de cirurgias, são números básicos que eu preciso para gerenciar. A história, né, de quem não mede, não gerencia, né? Então, eu preciso medir, eu preciso ter números sim, porém eu preciso analisar esses números, eu preciso entender, né? O que está acontecendo aqui? Por que está tão baixo? Por que está tão alto? Né? Não é somente, aumentei 30%. Ok, tchau. Né? Eu tenho que justificar crítica, isso, né? Fazer uma análise crítica e dali eu montar um plano de ação. Eu entender a melhoria através desses indicadores. Então, eu tenho que ter histórico de indicadores, né? Eu tenho que fazer análise, eu tenho que apresentar isso para que todo mundo saiba, né? Hoje a gente já faz esses encontros, né, semestralmente. Os gestores apresentam para os outros gestores esse momento, né? Momento rico, uma troca, né? A gente fica conhecendo o processo de todo mundo. Então, o que é que eles entregam? Isso é muito importante. Isso é um ganho muito grande que a gente teve. A gente vê a evolução dos gestores apresentando também, isso é muito bom, né? No começo era uma coisa, hoje eles conseguem interpretar
melhor o indicador. Se apropriando, né? De Se tudo apropriar. que o setor dele faz, do começo até a entrega. Isso é gestão de processos e é também gestão por resultados, que a gente chama, que é os indicadores. Ô, Renatinha, e explica um pouquinho pra gente. Você falou que um dos papéis do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente seria a questão dos protocolos. Isso. E aí, quando a gente vai para assistência, as pessoas dizem, mas eu já tenho meu protocolo. Então, explica um pouquinho para a gente o que são os protocolos gerenciados e a relação deles e a importância nessa prestação do cuidado com qualidade. Isso. A gente tem 2 tipos de protocolos, né? Que são aqueles protocolos clínicos, que a gente chama, que é o protocolo de tratamento, e a gente tem um protocolo de segurança, que são os protocolos onde a gente cria barreira de segurança do paciente, né? Então, o protocolo de segurança é o protocolo de queda, onde eu digo lá, o que é que eu faço para esse paciente não cair? Né? Eu digo, eu subo essa grade, né? Eu organizo o banheiro, eu boto barra, eu tiro o tapete, eu faço isso para organizar esse paciente. Então, isso é protocolo de segurança. E eu tenho um protocolo de manejo, que a gente chama que é o protocolo de clínico, né? Protocolos clínicos, que é o protocolo de sepse, de TEV, né? Protocolos de doutorásica, protocolos de cuidado com o paciente. Ele pega a linha do cuidado, ele trabalha esse paciente do começo, meio e fim, ele faz uma previsão de alta, ele faz um tratamento com aquele paciente dentro desse protocolo. Então, aí a gente chama de clínico. Então, geralmente, tanto o protocolo clínico como o protocolo de segurança, eles podem ser gerenciados, que é outra coisa. Uhum. Né? Então, eu vou gerenciar o quê? O protocolo de queda é de segurança, broncoaspiração é de segurança, lesão é de segurança, e aí eu vou gerenciar o sepse, TEV, que são protocolos clínicos. E aí a gente gera indicadores. A gente faz uma auditoria clínica desse protocolo, que é a auditoria clínica. Eu vou entender a assistência prestada a esse paciente dentro do protocolo. Foi cumprido aquilo que eu prometi no meu protocolo? Né? Em que momento eu quebrei aquilo? Em que momento eu não fiz o que deveria ser feito e o protocolo não foi cumprido, ele morreu de um evento adverso, ele teve um dano grave, ele teve um dano moderado dentro da execução do protocolo. Então, é uma linha importante, né? Hoje a gente já tem criado esses protocolos, o protocolo precisa ser padronizado. Existe uma política de gestão de documentos no IMIP, onde a gente traça todas as normas zero. Então, existe uma norma para ser criada aquele protocolo. Não posso pegar, por exemplo, um TCC e dizer que é um protocolo e que eu estou implantando no IMIP. Né? A gente precisa todo um desenho, saber quais são os indicadores desse protocolo. O que é que eu espero daquele protocolo? Né? Qual é a linha de cuidado dentro daquilo ali? Então, ele tem que ser padronizado. Então, quem tiver um protocolo, né, traz para a qualidade, a gente faz toda a homologação, vai dizer se ele vai ser gerenciado ou não. E aí a gente faz o acompanhamento disso, né? Como qualidade, temos essa caixinha lá, que é gerenciamento de protocolos, para acompanhar o que é que funciona, o que é que a gente pode melhorar. E aí, fazer os pilotos, né? Às vezes a gente não precisa começar o Kaizen falar disso, né? Que é uma ferramenta da qualidade. Comece com pouco. E aí, teste. E aí, que é a ciência da melhoria, que a gente chama. Eu começo um pouquinho, eu testo, por isso que existem os pilotos, a gente implementa o protocolo, isso, roda o PDCA, e aí eu vejo ali, eita, deu certo, vamos descer para outra área, né? O nosso IMIP é muito grande, né? E aí a gente começa a fazer essas implantações e a gente começa a gerenciar isso. Geralmente, depois de 3 meses, 6 meses, o protocolo ele já está com uma maturidadezinha mínima, mas já dá para dizer assim... E aí, estão fazendo, né? Então, como é que tá? E os desafios para essa implantação, né? Isso, exatamente. E aí é a dor da assistência, né, Flavinha? Totalmente. A gente programa, organiza o protocolo para ele, de fato, ter adesão, para os profissionais aderirem. Quais são as estratégias, quais são os desafios e a estratégia para que ele, de fato, fique implementado? A estratégia, na verdade, quando a gente fala de gestão de mudança, né? Eu gosto muito de trazer a gestão de mudança, porque tudo isso é mudança. Tem. E a mudança às vezes incomoda, a mudança tira a gente da zona de inércia, né? Eu não falo muito zona de conforto, porque conforto é bom. A gente fala da inércia, eu sempre fiz assim, faz 50 anos que a gente faz assim aqui. E agora vocês veem com essa invenção aí de protocolo, né? E aí a gente traz essa coisa da resistência mesmo. Então, uma das estratégias que a gente utiliza é justamente a mudança participativa. Então, é trazer essas pessoas para o cuidado, é trazer essas pessoas para uma linha de discussão, trazer alguém da ponta também para participar, e aí a gente construir juntos. Então, a qualidade, ela não constrói um protocolo e diz assim, tá aqui o protocolo, viu, gente? Vamos seguir a partir de amanhã. A gente não faz dessa forma. Então, as pessoas que estão envolvidas, que criam um protocolo, que trazem importância, que dizem assim, pra gente é melhor assim aqui, porque o IMIP funciona mais assim, porque a gente tem uma particularidade. E aí a gente traz essa criação, e aí o desafio maior é a adesão.
E o treinamento, E o né? treinamento, que aí entra a Na educação utilização, corporativa, isso. né? E aí a gente traz uma novidade e às vezes a gente não forma do jeito que era para ser, né? A gente faz um treinamento rápido e aí todo mundo entendeu. E aí a gente só vai acompanhar daqui a 6 meses através de autoria. Eita, não tá funcionando. Então não pode ser dessa forma, né? Então, a gente tem que formar as pessoas, né, de uma forma que aí pegar a estratégia da formação, nem sempre um treinamento dentro do auditório vai funcionar. Né? Então, criar essa tática, né? Será que vai ser no IMIP Educa? Será que vai ser online? Será que vai ser presencial? Será que tem que fazer um jogo? Simulação, muitas uma vezes. Uma simulação, né? Tem coisas que só são implantadas com simulação, por exemplo. Né? A gente está falando um exemplo de fluxo de intercorrência, né? A gente teve um momento que a gente estava conversando sobre isso. Como é que eu treino o fluxo de intercorrência? Simulação. Eu não posso fazer um treinamento lá online e deixar lá e dizer todo mundo assistiu o treinamento do fluxo, né? Então, tem muito disso. Ô, Renatinha, e pegando o gancho nessa questão de treinamento, uma coisa que eu acho muito importante é aquela LNT, né? Levantamento de necessidade de treinamento. Isso. Então, fala um pouquinho pra gente o que é isso, né? E como elencar o que precisa, o básico, né? O levantamento de necessidade de treinamento, ele é por processos, né? Às vezes a gente acha que é por profissional, a fisioterapia, por especialidade. A fisioterapia só vai treinar isso, o cirurgião só vai treinar isso, o fulano. Então, assim, a gente tem que trabalhar institucionalmente. A gente tem vários tipos de treinamentos, várias coisas que a gente vai ter que dividir aí. Tem coisa que é institucional, tem coisa que todo mundo precisa saber, né, como políticas institucionais, por exemplo, como protocolos de metas de segurança. Então, não tem como separar, né, da pessoa lá da portaria até, né, o diretor. Ele tem que conhecer todos os protocolos institucionais e como é que eles funcionam. Às vezes, de uma forma diferente. A enfermagem atua mais no protocolo de queda. Então, o menino da portaria, ele atua? Atua, Renata. Por quê? Ele vai lá, ele vê uma pessoa chegando, caindo, pulando de um pé só. Ele precisa pegar uma cadeira de roda, ele precisa pegar alguém. Então, todo mundo participa. O menino da limpeza, que não colocou a sinalização e estava molhada, a pessoa escorregou e caiu. Então, todo mundo faz parte disso. Tá? Então, a estratégia é justamente levantar na instituição quem precisa saber de quê. Né? A primeira coisa. Então, dentro da UTI, o que é que eu preciso para a Renata vir trabalhar na UTI? Renata é da emergência. E aí, eu trago a Renata para a UTI. E aí, o que é que ela precisa saber para estar aqui? Sabe? Então, tudo que a gente precisa por processos precisa ser estruturado. E tudo a gente joga lá, na LNT. Ele é uma programação, na verdade, anual que a gente faz, mas existem os treinamentos extraordinários, né? Aquela coisa, aconteceu um evento adverso, específico, e a gente não tem nada disso na LNT. E aí a gente vai criar isso através de extraordinários e vai incorporar no LNT. E ele vai se tornar obrigatório, por exemplo, né? Então, ela é muito mutável, né? Mas a gente precisa fazer isso. Geralmente, a gente faz uma estratégia de um ano para o outro. Então, nos últimos 3 meses do ano, a gente monta isso para o próximo ano, né? Então, a gente tem uma programação anual disso tudo. Janeiro, eu sei quantos eu vou treinar. Fevereiro, eu sei quantos eu vou treinar, né? E, de novo, a dificuldade, o que a gente sente mais é a adesão. Né? A gente sabe que tem muita coisa para fazer na assistência, muita correria, né? A ponta trabalha muito sem parar, aquela coisa do vou parar 20 minutos para um treinamento. Então, parar de fazer esses treinamentos de 3 horas, treinamentos, né, longos. Fracionar, né? Incluir, às vezes, na própria rotina do dia do profissional aqui na instituição. Isso. Trabalhar ao máximo a coisa da ponta, a coisa da simulação, de ir na área e dizer assim, ei, vocês estão fazendo isso agora, vamos dar uma olhada, vamos acompanhar, né? Vamos ver se tá ok. E aí, dali a gente fazer um relatório e dizer, precisamos melhorar nisso. O que é que a gente vai fazer? Vai fazer um vídeo? Vai fazer um... né? Então, criar estratégias educacionais. Né? Treinar, educação corporativa não é só o treinador como educação corporativa. É ter estratégia de alcançar o maior público, alcançar as pessoas com aquilo. E depois também ver a eficácia disso. Né? Não adianta eu só treinar e aí eu espero que a coisa um dia aconteça. Eu preciso acompanhar a eficácia. Eu preciso entender por que aquilo ali foi feito e por que ele funcionou. Como é que tá na ponta, né? Então, criar estratégias também para isso. Daqui a 3 meses eu vou lá e vou fazer uma simulação. E aí, aquela pessoa que estava lá, a gente costuma dizer assim, caramba, ele estava no dia, ele estava com o nome na ata, como é que ele não aprendeu? E aí, a pessoa estava longe, estava no celular, não estava nem ali. E aí, a gente não tem essa eficácia ainda. Então, é buscar isso através do LNT. Então, é muito mais do que montar uma planilha com um monte de treinamento e entregar para todo mundo. Estratégia, né? De engajamento, né? Isso. E aí, falando um pouquinho novamente sobre evento adverso, que na realidade eu acho que se eu pudesse resumir
A qualidade de segurança é o esforço institucional para reduzir ao mínimo eventos adversos com uma experiência do paciente positivo, porque muitas vezes o paciente entra na instituição, é operado do lado certo, não acontece nada, não caiu da cama, não fez uma escara, tudo perfeito. Mas ele sai do hospital dizendo que a experiência não foi boa, né? Não foi bem tratado na recepção, ou... Enfim, é uma experiência do paciente, é uma coisa bem mais ampla, né? Mas falando um pouquinho de evento adverso, quando acontece um evento adverso, a gente classifica, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho da classificação e a gente elabora um plano de ação. Primeiro a gente analisa e elabora um plano de ação. Como é que a gente analisa? Eu queria que você falasse um pouquinho do protocolo de Londres, que inclusive foi recentemente foco de um treinamento aqui institucional. E aí na sequência eu avalio, até porque um evento adverso acontece por falha de barreiras. Às vezes o profissional que está na ponta, ele erra, entre aspas, porque muita gente, muitas barreiras erraram antes dele, e aí isso precisa ser entendido. E aí entra numa coisa que a gente hoje não pode deixar de falar, que é da cultura justa e da segunda vítima, né? O profissional que eventualmente causou um erro, esse erro muitas vezes, e eventualmente pode até ser um erro grave, um dano óbito, e como é que fica esse profissional que prestou assistência, errou na ponta, sem ter sido avaliado tudo. Como é que se caminha para uma cultura justa? Como é que se caminha para uma abordagem e também um apoio, um suporte a essa segunda vítima? Tudo começa na notificação, né? No gerenciamento de risco, na verdade, né? Quando a gente gerencia risco, a gente tem os dois momentos, o preditivo e o reativo. A notificação, ela é importante, mas ela é reativa. Já aconteceu. E eu tô contando para as pessoas, olha, aconteceu de novo. E olha, aconteceu de novo, mais uma vez. De novo, novamente, né? Que a gente brinca mais uma vez. E aí, cadê o preditivo, né? Quando eu fui lá, olhei para o meu processo e disse assim, o paciente pode cair aqui. O que foi que eu fiz? Né? Então, a gente tem esses dois momentos, o preditivo e o reativo. Então, todas as áreas, os processos, quando desenharam o seu mapa de processo, eles disseram lá, aqui eu tenho esses 10 riscos. E o que é que eu vou fazer de barreira para gerenciar esse risco? E aí, o evento aconteceu. E aí, eu vou lá e computo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu tive eventos nesses riscos que eu avaliei, que eu chamei eles de preditivo. Então, aí, primeiro, é a gestão de riscos. E aí, eu começo a notificar. Né, que é aquele QR Code que todo mundo já conhece, tem todos os processos, e aí chega para a gente na qualidade, 100% das notificações elas são avaliadas, né, existe um sisteminha, esse QR Code vai para o sisteminha, onde a gente baixa essa notificação, avalia, e aí tudo pode ser notificado, né, desde uma quebra de fluxo simples do dia a dia, alguém que não entregou uma documentação, um documento incompleto, até um evento que causou dano óbito ao paciente, né, então a gente tem toda essa classificação que vem do pequeno, da quebra de fluxo, que a gente chama de não conformidade, né? E aí depois a gente tem o quase erro, quase errei. Chegou a medicação errada, olhei lá, eita, aqui tá dentro, não é mesmo que tá fora, não tá na prescrição, eu quase errei, quase administrei errado. E aí a gente notifica o quase erro. O quase erro é muito interessante porque ele é o não errei e eu consegui enxergar um pouco antes. E aí, essa classificação é uma linha tênue aí, né? Porque ela já passou por tanta coisa e chegou no paciente. Ela praticamente chegou, ela chegou junto do paciente. E aí, é onde a gente atina e diz, meu Deus, e aconteceu o evento. E pra gente é muito importante enxergar isso. A gente dá muito valor a essa história do quase erro, a quase queda. Né? Escorregou e caiu, a coisa do escorregou pela grade. Como é que eu já fazer? A grade tá levantada e ele tá caindo pela grade. E aí tudo pra gente pensar o quase. Né? Então, o near miss, que a gente chama, que tem lá na notificação. E aí a gente tem o que chega no paciente, né? Que aí é o evento adverso. Né? Tem os incidentes, que aí são sem dano. A gente não teve nada para o paciente. E aí eu tenho um evento adverso, que é quando eu causo um dano. Que ele vai de dano leve, moderado, grave, óbito. Então, o dano leve, provavelmente um dia ele vai chegar dando óbito. Geralmente acontece isso. Então, ele começa aos pouquinhos. Né? Eu classifico ele ali no começo. A não conformidade, muitas vezes, ela vira um dano óbito. E outro paciente daqui no futuro, se eu não tomar uma decisão, se eu não agir em cima daquilo. Então, vem muito do propósito, do incômodo, de dizer assim, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não vou só notificar, eu preciso agir. E quando a gente notifica, tem lá assim, ação imediata. Né? É o que foi que eu fiz após o evento adverso. E o plano de ação, o que é que eu vou fazer para isso não acontecer mais? Então, deixar de assistir em cima do muro
e notificar, né? É o agir em cima, é muito mais importante do que só notificar. Em média, hoje a gente tem 1.200 notificações mês, né? A gente tinha uma cultura antes de 100 notificações mês. E essa mudança, e o comportamento da notificação, ela vai mudando, né? Eu tive uma coisa lá que vinha 300 notificações e foi feita uma ação e ela vai caindo, né? E a gente vai lá e diz, não, mas já resolveu, a gente conversou, fez um fluxo, fez um processo, poxa, e a que legal. qualificação, né? Que às vezes funciona muito como ouvidoria, as pessoas relatam coisas que nem são necessariamente eventos e você melhora o padrão. Isso era muito no começo, né? A gente tinha muito improcedente, que a gente chama, nessa classificação. E aí isso foi mudando, as pessoas foram entendendo por que notificar e o que notificar, né? Então, aquela coisa da briga do eu tô notificando você para que você seja punido, né? Isso mudou muito no perfil aí, no longo dos 2 anos que a gente vem implantando a cultura da segurança, né? A gente já tinha notificação, mas a gente foi mudando a cultura, o entendimento. Ô, Renatinha, aí só para não perder esse momento de que você está falando de recebe a notificação, mais de 1.000 notificações por mês, são muitas notificações. E aí vem a pergunta de quem notificou, né? Vai ser tudo avaliado? E toda avaliação ela é igual? Ou, como a doutora Adriana falou, quando é que eu vou usar o protocolo de Londres? Isso. Toda avaliação inicial é igual, né? Porque eu tenho que classificar. E muitas vezes a gente tem que reclassificar. Então, muitas vezes um colaborador, ele acha que o dano foi grave, porque arranhou o paciente. Na nossa classificação, isso é um dano leve, né? O dano moderado e grave, ele é quando tem uma intervenção maior, né? O dano grave é irreversível. E o dano óbito é quando o paciente morre através daquele evento. Então, muitas vezes, o próprio dano óbito, ele é reclassificado, porque ele não morreu do evento, ele morreu de outra coisa. E aí, o evento foi lá no começo da internação e que rolou várias outras coisas depois e a gente reclassifica. Então, nem tudo é analisado através do Londres. O protocolo de Londres, ele é um protocolo que traz o entendimento de fatores que contribuíram para o evento adverso. Então, eu tenho vários fatores avaliados ali. Eu tenho pessoas, eu tenho trabalho em equipe, eu tenho liderança, eu tenho os fatores do paciente e fatores externos, né? Então, eu vou tentar entender, será que esse evento aqui teve alguma coisa por trás, né? A doutora Adriana até falou isso no começo. Às vezes um evento acontece e vem várias coisas por trás, né? Então, uma medicação errada a ser administrada, ela foi embalada errada, ela chegou no posto de enfermagem, ninguém conferiu. Foi armazenada errada muitas vezes. Errada, então foram várias coisas que contribuíram, né? O colaborador estava 24 e ele dobrou no outro hospital e veio para cá e passou 24 aqui, ele não estava dormindo, ele estava desatento, ele está com um problema familiar muito sério, e aí às vezes a gente iguala as pessoas, né? Aquela coisa da cultura já entrando em cultura justa, né? E aí ele não era o cara que quis fazer o evento adverso. Eu costumo dizer que nem todo mundo, tá? Não é 100%, mas acho que 99% das pessoas não saem de casa para matar alguém no hospital. Né? Dizer assim, houveram casos, né? A gente tá falando de várias bibliografias e algumas coisas que já tem aí filme e tudo mais, né? Filme, né? O enfermeiro. Enfermeira da noite, a enfermeira. A enfermeira também, aí o pessoal faz só pra enfermagem, né? Mas isso tem esses dois filmes que trazem histórias reais de pessoas que faziam coisas psicopatas, na verdade, né? Que trabalhavam com saúde e que matavam pessoas, né? Saíam de casa com intenção, hoje eu vou matar 5, hoje eu vou fazer 3, né? E aí, existem sim essas pessoas, porém não é a maioria. Não. E aí a gente tem que saber separar isso. E o Londres, ele traz essa importância de, peraí, calma, vamos entender o que aconteceu aqui. E a gente descobre várias coisas, né? Na Anvisa, a gente tem um fluxo de entrevista para seguir. Então, para que eu faça entendimento daquilo, a primeira coisa que a gente faz é a entrevista. Então, eu vou ligar para a pessoa, eu vou chamá-la no momento à parte e vou conversar. O que foi que aconteceu ali? Renato, deixa eu te contar, teve um negócio antes aí que... Então, às vezes a gente nem sabe daquilo ali, não está no prontuário. Né, trazendo a história da importância de escrever tudo no prontuário, registro seguro. Isso protege a instituição, protege você como profissional. E aí a gente precisa trazer essa coisa quando eu vou avaliar o prontuário, eu preciso entender o que aconteceu ali. E aí eu vou conversar com as pessoas envolvidas e a gente vai fazer essa reunião do protocolo de Londres. Quando é que acontece a reunião? Apenas para evento grave e óbito, tá? Danos grave e dano óbito. Abaixo disso, a gente envia o protocolo de Londres para avaliação dos envolvidos. E aí eles respondem e dali a gente vai tirar decisões, né? Ações. Planos de ação. As demais notificações,
pouco tempo para cá, a gente tem feito grupos de trabalho. O que é isso? A gente tem 1000 notificações e eu tenho 350 da farmácia, sei lá. E aí a gente vai pegar esse grupo de ações e vai trabalhar junto com a farmácia. 350 notificações. Qual é o perfil dessa notificação? Vamos lá para a ponta, vamos entender o fluxo, vamos ver como que está acontecendo. E aí isso ajuda a gente a entender e responder aquelas notificações. Porque imagine, cada notificação a gente responder na mão, a gente não tem um sistema que faça isso, né? Então, a estratégia foi fazer grupos de trabalho, de avaliação, de notificação. Então, isso vai ser um ganho muito grande, porque a gente vai conseguir depois entender qual foi a melhoria que eu tive disso aqui. Né? Por que notificar de novo? Por que continuar notificando, né? Que isso é uma dúvida muito. Poxa, eu notifico tanto, não tive retorno. E aí, mas a gente tem que ver a melhoria na ponta. Então, isso é o propósito da notificação. Não é entregar ninguém, não é julgar ninguém, não é demitir ninguém. Isso é muito importante deixar claro, né? Qual a finalidade de se avaliar um evento, né? Isso. Que aí você começou a falar, mas eu acho importante falar um pouquinho mais sobre a questão da cultura justa, né, doutora Adriana? Isso. Como é que uma instituição que tem esse olhar, como é que se constrói uma política dando esse olhar aos eventos adversos com apoio e suporte à segunda vítima? A cultura justa é muito mais que um protocolo, uma política. É uma forma de ser justo, de verdade. Né? Aquela coisa de vamos ser justos, vamos entender o que aconteceu. E não mais dizer assim, você administrou a medicação errada, vem cá. Tá demitido, né, por justa causa. E aí, aquela coisa eu não entendi o que aconteceu ali. E aí, o próximo vai fazer de novo. E o próximo vai fazer de novo. Nunca a gente vai aprender com os erros, né? Então, a história... E as falhas estão, né? Estão no ainda no processo. A falha está no processo. Então, é uma forma da gente avaliar o processo como um todo. Às vezes vai estar na pessoa? Vai, né? Mas eu vou lhe dizer assim, poucas são as vezes que o problema está na pessoa. Até porque um erro, ele nunca não, né? Mas geralmente ele é causado por várias quebras e não necessariamente por uma pessoa, por um ato, isso, né? O queijo suíço, ele vem trazer isso, né? A história daquela imagem do queijo suíço que tem vários furinhos e os furinhos são as barreiras de segurança. E aí eu quebro uma barreira, depois eu quebro outra. Aí isso é uma equipe, tá? Não é enfermagem, porque tá na ponta, aquela coisa assim. O médico quebra aqui, o físio vem aqui e quebra, o nutricionista, aí vem todo mundo vai quebrando, todo mundo vai quebrando. E aí, no final, tá quem? O paciente. E aí, eu venho o quê? Com o dano. Então, muitas coisas acontecem antes, e aí vem a não conformidade, vem o quase erro, ele vai apontando aqui, o queijo está aqui, e aí ele vem a não conformidade, o quase erro, opa, sem dano, aconteceu, mas não causou nada, o paciente não teve nada, e aí ele vai mudando, né, a característica. A gente tem pacientes, eu estou falando de histórico, né, Brasil, enfim, de pesquisas, a gente tem paciente que sofre 10 a 15 eventos adversos em um internamento, né, então ele cai, ele faz um pneumotórax, ele faz um escara, ele faz, né, uma lesão por pressão, enfim, ele faz várias coisas ali dentro. Então, a gente pega, faz aquele resumo e diz, meu Deus, Jesus protegeu, né? A gente brinca na qualidade, tem muito esse termo, assim, Jesus protege, porque tem pacientes que sofrem vários eventos adversos, né? Então, isso é histórico. Isso não a gente não está inventando, tem várias pesquisas que falam isso. E o que eu acho maravilhoso na qualidade é a quantidade de ferramentas que ela traz para nos ajudar nesse monitoramento, porque intuitivamente todo mundo sabe, vamos proteger o paciente, vamos fazer a coisa certa. Mas existem ferramentas que ajudam, né, nesse processo de cuidar. E aí outra ferramenta, outra coisa que faz parte da qualidade é o disclosure, né? Aconteceu o evento adverso e a gente agora, como é que a gente faz? A gente conta ao paciente claramente o que aconteceu. Muitas vezes a gente vê que existem subterfúgios e o evento adverso é tratado de uma forma meio que maquiada. E assim, a gente aprende, né? Tem instituições muito sérias. Eu cito sempre o Einstein, porque é uma instituição de uma credibilidade que tem um caso bem impactante que ficou conhecido de uma bailarina que morreu, Júlia, né? o caso Júlia, que morreu de um evento adverso. E a instituição teve a coragem não só de admitir, como erguer uma estátua para essa bailarina no meio do seu salão nobre principal. Eu acho que isso é de uma transparência, de uma dignidade, e a partir daí mudar a conduta. Por quê? Porque não pode ter sido em vão. Aconteceu isso, mas as outras pessoas não podem sofrer desse mesmo dano, que a gente aprendeu e a gente melhorou. E encarar a família e conversar com a família a ponto de até hoje a família se tratar no Einstein
porque confia no Einstein, confia. apesar da filha ter morrido. Veja que coisa tão forte. Então, assim, eu sei que isso é uma sequência de amadurecimento da instituição, mas fala um pouquinho o que é, para quem está escutando a gente, entender o que é um disclosure e qual é o papel dele dentro de uma assistência de qualidade e transparente. O disclosure, ele é um protocolo, na verdade, foi criado como protocolo canadense, né, e ele foi traduzido aqui para o Brasil, e ele estrutura o pedido de desculpa, na verdade, né, da instituição junto à família. Aquela coisa do não vai ficar assim porque nós vamos aprender com isso, né? E nós temos várias fases aí dentro do disclosure e a gente, justamente, o resultado é aprender com o erro e dizer para a família assim, confie em nós, né? A história do errar é humano também, mas nós vamos tomar atitudes, nós vamos tomar decisões que vai mudar isso aqui. Então, é uma forma, na verdade, hoje a gente não chama mais de protocolo, a gente chama de direito do paciente. Né? Então, é um direito do paciente saber o que aconteceu com ele e ter resoluções. Né? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente até o fim. A história do aconteceu o evento, eu estou com você, no acompanhamento psicológico, financeiro, em todos os aspectos, eu vou estar com você e com a sua família, né? A gente vai estar junto nisso, nem que seja algum apoio no luto, no apoio a gente tem que dar esse retorno para a família, né? Então ele tem várias fases, aí a gente fala no disclosure que quanto mais rápido, melhor, né? Eu soube do evento adverso, por isso que a gente tem a política de acontecer o evento, informa para a qualidade, informa para a diretoria de imediato, para que a gente tenha tempo para correr atrás das coisas, para a gente possa dar uma solução, que a gente possa agir nisso, né? Então, ele tem aí, para as primeiras 24 horas que são cruciais, que é aquele momento que eu vou dizer para o paciente, olha, aconteceu, nós vamos fazer um levantamento, vamos fazer uma análise, e aí a gente vai te dar um retorno. Então, a gente tem um prazo aí, na verdade, dentro do protocolo de 45 dias, para fazer toda a cariação, para fazer protocolo de Londres, reunião, levantar tudo, para dar esse retorno para final, para a família, que a gente chama de fase final do protocolo de disclosure. E a última fase dele, são as 4 fases, a última é a documentação. É muito importante, né? A gente tem uma reunião com a família, ter essa ata de reunião com a família, a gente ter tudo isso documentado, né? O que foi que a gente fez? Gastos com outros médicos, hospitais fora, com medicamentos, com psicólogo, com tudo. Então, a gente faz um dossiê, na verdade, de acompanhamento desse disclosure. No Brasil, a gente tem muita cultura do processar, né? A gente vai levar para a justiça, aquela coisa toda. A gente fala muito isso nos congressos de qualidade e segurança, tem muito esse tema, né? A coisa da judicialização do evento adverso, né? Então, a maioria das judicializações que a gente tem são por evento adverso. Né? Então, a gente vai entender que as pessoas têm muito disso. Eu quero um retorno, né? E geralmente o retorno é financeiro. Então, a família perde o paciente, aí ele pede 1 milhão, ele pede 2 milhões, 3 milhões. Eu já vi processos aí de 5 milhões para o hospital porque ele perdeu o paciente por um evento adverso. Então, a gente precisa trabalhar o disclosure para criar essa confiança, né? De dizer assim, olha, aconteceu, mas a gente tá junto. Tô com você. Antes dele ir lá, numa entrevista de televisão, e dizer, o hospital não me disse nada, né? Até agora tá todo mundo calado, aquela coisa toda, que é uma cultura nossa, né? Nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa recente, onde apenas 37% dos eventos adversos não são dados o disclosure no país inteiro. Então, a gente quer trabalhar aí praticamente 53% dos eventos, 63% dos eventos são feitos os disclosures em todas as suas fases. Olha como é bom, né? E foi um caminhar cultura. Né? O presidente se envolveu, ele disse assim, eu quero saber dos eventos adversos. Eles criaram um canal direto com a presidência dos Estados Unidos, onde eles informam quantos óbitos, quantos danos a gente teve nos hospitais de lá. Então, isso é uma coisa, veja, política, cultural, coisa nível, é muito amplo, né? Muito então, amplo. Todo mundo se envolvendo, todo mundo se importando com isso. Então, no Brasil, a gente tem, isso é muito, vamos dizer assim, iniciante ainda, né? Até pela cultura da família, entender o que é aquilo. A gente vê nas entrevistas, né? Aquela coisa do jornal, né? Quando a gente assiste o povo falando de evento adverso, eu fui lá, o hospital fez isso comigo, eles não me disseram nada, eu vou processar, o advogado já está junto, pedindo R$1 milhão. Então, eles não entendem isso, né? A questão dos grupos de trabalho de familiares que a gente já tem lá fora, né? A própria família que sofreu evento adverso, a gente vê isso nos congressos, tem os grupos de trabalho das famílias,
dentro do hospital, para criar a cultura de os familiares discutirem, participarem. E é justamente o inverso. Quanto mais você é transparente, menos judicialização você tem. Sim. Né? As pessoas precisam perceber isso. Não, eu ia só perguntar, quando você fala assim da complexidade que é de implantar, de mudar a cultura, né? E o que você já falou aqui, que está ali no campo de ação da qualidade, é muita coisa, né? Então, vocês precisam de uma parceria muito grande de algumas comissões, né? E aí, eu queria que você citasse, assim, pra gente, quais são as comissões que são obrigatórias e que são aí parceiras nesse processo aí da qualidade. A gente tem aí, em média, nos hospitais, em média 18 comissões, 20 comissões, né? E o papel da comissão a gente chama, na verdade, não é nem comissão, a gente chama gestão de interface. Por que esse nome, né? Interface, já diz tudo. Eu faço interfaceamento para fazer diferença através de grupos de trabalho. A comissão não é nada mais que grupos de trabalho cooperativos, né, entre si, equipes, times, né, que trazem a importância aí de fazer um trabalho específico, como a comissão de óbito, é muito específica, é uma comissão médica, né, uma comissão, quando a doutora Flávia falou de obrigatória, são comissões que são regidas, já existe lá uma legislação, já existe hemоtransfusão, CCIH, né, então são comissões que são realmente obrigatórias, prontuário, né, registro de prontuário, né, quanto tempo a gente passou aí escrevendo na mão, né, a gente tinha a legibilidade das coisas, a gente não conseguia ler o prontuário, a gente não conseguia, e o prontuário eletrônico veio para apoiar, a tecnologia veio para apoiar isso, e ainda existem outros entraves que é o escrever, né, é diferente eu ter a ferramenta, mas ela não salva tudo, né, eu não uso, então eu não escrevo por completo, eu não registro o que aconteceu com esse paciente, eu não falo o detalhe do que aconteceu, então aí entra a comunicação efetiva, né, então a comissão de prontuário é uma das, assim, para mim, na verdade, ela é uma das mais importantes, óbito e prontuário, para o funcionamento da qualidade da assistência prestada, né, onde a gente vê por que o desfecho das pessoas não foram a cura, elas não foram para casa, será que a gente teve alguma coisa a ver com isso, quanto evento adverso, quanto qualidade, quanto o tratamento, né, a coisa do protocolo e tudo mais, e a comissão de prontuário, o quanto eu registro isso e qual é a qualidade do serviço que eu estou prestando. Eu consigo enxergar num prontuário bem escrito que eu presto a assistência correta, que eu cumpro a linha do cuidado, eu cumpro o protocolo, eu cumpro tudo. Então, existem várias outras, né, CIDOT, existe a comissão de reprocessamento para hospitais que trabalham isso. Existe resíduos, a MTN, né, equipe multidisciplinar de terapia nutricional, a de terapia antineoplásica. Então, a gente tem várias outras comissões importantes, né, que não são por legislação, mas que são importantes a gente ter, comissão de ética, né, ética médica, ética de enfermagem, a gente tem um comitê de bioética também que tem sido muito falado, né, que é muito importante, que tratam os dilemas éticos institucionais, né, como vários que a gente passa aí, paliativos, cuidados paliativos, a história de diretivas, né, de vontade, tem tantos dilemas que a gente passa no dia a dia, a gente não tem com quem compartilhar. Então, a comissão é muito disso, né, o compartilhamento de informação, né, a tratativa, toda a comissão, ela tem um plano de melhoria descrito, que é o que é que eu faço como comissão para mudar isso aqui, né, e a comissão, ela é institucional, então não são coisas isoladas. Então, a qualidade, ela faz esse gerenciamento, essa interface com essas comissões também. Muito bom. A gente está se avizinhando do fim, mas eu queria falar de mais um assunto, que é acreditação e sustentabilidade. Muitas vezes, quando a gente fala em acreditação, aí eu queria que você desse um breve resumo do que é acreditação, a gente pensa em gasto, né? Se contrata uma empresa, se faz uma diagnóstica, depois se contrata uma IAC, que você explica também o que é um IAC, para fazer a acreditação. Primeiro, da importância disso, né? E eu digo sempre que a acreditação não vale nada se for selo em parede, né? A gente não quer selo para mostrar que somos acreditados, a gente acredita verdadeiramente na melhoria que isso traz para o processo assistencial. E qual é a importância disso para a sustentabilidade institucional? Quando você começa a pensar em acreditação, inclusive tem estudos que mostram, eu acho bem interessante, que só em falar em acreditação
já está melhorando o processo, porque todo mundo já está atento em fazer a coisa como tem que ser feita. E se de fato, qual é o papel disso, e se a gente tem como demonstrar o papel disso na sustentabilidade institucional? Sim. Bom, acreditação não é um selo em parede, né? Vamos começar com isso, né? É um selo muito bonito, né? Que a gente compra, a gente paga, tá? Pela placa, tudo é gasto, né? Aí tudo a gente pensa, é gasto, vai chamar as pessoas, é um gasto, vou pagar o avaliador, é um gasto. A IAC, né? Existem IACs, que a gente chama que é a instituição acreditadora, né? Que são instituições validadas pelas acreditadoras, a ONA, a JCI e as outras, né? A AXA, que já existe aí, que é uma espanhola também, e a canadense, né, que é o Quimento. Então, existem as pessoas que são habilitadas para fazerem isso. E aí, a gente chama, eu costumo dizer que a acreditação é uma tomada de decisão, na verdade, né, vou provar que eu tenho selo. Não é para isso. Vamos para dizer que a gente é o primeiro a acreditar e que a gente é... Não é isso que a gente quer, né, é mudança de cultura. Tanto de cultura organizacional, quanto de cultura para a qualidade e segurança. Então, é um conjunto de vamos fazer diferente, né? Por que acreditar, então? Eu posso fazer qualidade sem acreditação? Claro que eu posso. Porém, a acreditação, ela traz aquela coisa do... Gente, a estrelinha lá no final, assim, vamos mostrar que a gente faz qualidade e segurança. É uma comprovação. Eu gosto de dizer que quando a gente recebe o selo, né, que a gente grita, chora e solta fogos e diz assim, caramba, a gente conseguiu provar para todos que a gente faz qualidade e segurança da forma correta. Não é fingindo, não é levantando parede de gesso, não é contratando nada. Gente, maquiando e dizendo assim, a acreditação eu digo que é uma fotografia, né? A gente vai para um hospital, passa 3 dias lá, olha, o que vocês mostrarem para a gente, eu digo como avaliadora, né, e do outro lado, e como coordenadora de qualidade. Então, o que a gente mostrar é o que vai ser visto. E aí, a gente ganha o selo. E depois? Então, eu faço aquela corrida de coelho, né? Que eu brinco assim, acreditação de corrida de coelho. Eu passo meses, vamos organizar para acreditar. E aí, eu chamo o IAC, acredito. E depois? Se não mudou cultura, não fez nada. Se não mudei cultura, não fiz nada. E cultura muda com 3, 4, 5 anos. Então, a gente precisa ter calma, a gente precisa criar isso nas pessoas. E criar a vontade do acreditar, né? Acreditar, a palavra já diz, né? Precisa acreditar que a minha instituição é diferente, que eu faço diferença, que eu faço qualidade e segurança. Então, eu tenho que fazer um movimento, né? A questão de chamar as pessoas para junto e dizer, gente, vamos acreditar. O IMIP, por exemplo, né? Assim, vamos fazer uma acreditação. E as pessoas dizem, caramba, a gente vai acreditar. Então, vai vir uma fase diferente ali naquela instituição. A fase da construção da acreditação, de seguir um manual, né? Cada acreditação, cada tipo de acreditação existe um manual específico, onde tem as regras, né? Voltado para a estrutura, processo, resultado, né? E o mais utilizado, eu sou suspeita, porque eu faço parte aí sou avaliadora ONA, mas a ONA, que é a nacional, né? Valorizando aí nosso país. Prata da casa. Né? A prata da casa. E que então, faz parte do ISQA, né? Que é a Sociedade Internacional de Acreditadoras. Isso, então, e aí o manual, ele traz isso, de como é que eu vou chegar no ONA 1, ONA 2 e ONA 3. Ele traz fases de construção. Então, eu me construo para o 1 e eu consigo o 1. E aí, eu vou amadurecer para conseguir o 2 e depois eu vou amadurecer para conseguir o 3. Né? É justamente a estrutura básica para 1. Eu vou entregar resultados no 2 e eu vou mostrar ciclos de melhoria no 3. Então, tudo que eu construí, eu vou mostrar ciclos nesse ONA 3. Então, é uma construção mesmo de mostrar resultados. As pessoas precisam ter orgulho de acreditar. Né? Então, a gente precisa ter orgulho de construir uma acreditação. Então, não é somente um selo. Começou essa história agora de acreditação, né? E aí, vamos começar. Só para dar trabalho. Esse manual enorme, cheio de regra agora. E não é de regra agora, é o que precisa ser feito. Claro. É o que precisa ser feito da forma correta, de como entrega eficaz, né? A história dos pilares, né? Eficaz, eficiente, né? Com cuidado centrado no paciente, com uma experiência diferente. E a gente que é SUS, né? A gente fala assim... A gente vê muito isso, né? Eu quando estava de fora do SUS, tinha muito essa palavra. Mas é SUS. Não, mas isso acontece mesmo porque é no SUS. E não é bem assim. É possível fazer qualidade no SUS. É possível e é feito. Né? E assim, é uma luta enorme de criar a cultura de que o SUS, sim, faz
tudo com qualidade, entrega com qualidade. A gente entrega valor para esse paciente todos os dias, né? A cada consulta, a cada cirurgia, a cada resolução que a gente faz, pequenina que seja, a gente está fazendo diferença na vida desse paciente. E eu brinco, às vezes, assim, eu sou dos dois lados, eu digo assim, o privado faz também, mas no SUS a gente faz diferente. O olho brilha, né? Diz assim, poxa, resolvi a vida dele, caramba, ele vai voltar a trabalhar. Até porque você dá acesso a quem... De fato, tem dificuldade de acesso. Exatamente. A gente está dando resolutividade, criando valor, mudando a vida de alguém. Então, acreditar no hospital não é simplesmente fazer as coisinhas direitinho para ganhar um selo, né? Comemorar e depois dizer, vamos lá, gente, vamos voltar ao normal, passou a acreditação. Não, né? Não é isso. Essa acreditação para inglês ver, né? Não é isso. Isso, é caminho sem volta. É caminho sem volta, é só para cima. Né? Por isso que qualidade significa melhoria contínua. Então, é nunca parar. Então, eu termino aqui, eu brinco, eu às vezes falo para as pessoas, vai ter o que agora? Porque eu já terminei, não, agora a gente nunca termina, né? Nunca termina. E nos relatórios de acreditação é muito disso. A gente tem lá, a gente fez tanto e aí a gente vai lá na avaliação e diz assim, agora a gente quer ver um ciclo aqui. A gente quer pegar seus um ano de resultado e dizer assim, o que é que vocês melhoraram ao longo do tempo? Rodar um ciclo PDCA, o que eu posso fazer mais? Né? Sempre tem mais para se fazer. Então, acreditação é isso. Né? A gente vai falar de selinho, não. Isso aqui é muito sério e é uma entrega muito grande para a sociedade. Não é entrega para o hospital apenas. É para o profissional, né? Eu participei de uma acreditação, eu criei isso, eu participei de tudo isso, é de uma diferença total para o seu currículo. Eu vi essa diferença acontecer na prática, né? Eu vi acontecer. E quando o colaborador ele participa de uma instituição que fez selo em parede, ele diz, isso aí não serve para nada. Porque lá... Passou e agora tudo voltou a ser como antes. Voltou ao normal. Então, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer realmente diferença. Então, se construir como um hospital que vai ser acreditado. É totalmente diferente de acreditar apenas, né? Renata, me fala um pouquinho, para as pessoas que querem aprender mais sobre a gestão da qualidade e segurança do paciente, o que é que você sugere? Bom, sou suspeita para falar, sim, né? Mas fale aí um pouquinho, a gente tem um curso aí no MIP Educa, né, que está disponível lá na plataforma do MIP Educa. É um curso que é voltado para todos que têm interesse em aprender um pouquinho mais sobre qualidade e segurança na saúde, né? Então, é para curso técnico, pessoas de técnico superior. Então, quem quiser aprender um pouco mais. Ele fala um pouco aí de gestão por processo, dessas ferramentas todas que a gente falou, né? Fala do evento adverso, do protocolo de Londres, ele fala da notificação. Então, ele fala um pouquinho aí da qualidade, da história da qualidade, né? Da acreditação, o que é acreditação, o processo, tudo que a gente falou, né? Ele traz aí essa importância de qualidade, trabalhar qualidade e segurança na saúde, né? Então, você vai aprender um pouquinho de cada coisa lá, tem os módulos, né, que puxam um pouquinho aí a gestão de processo, a metodologia que se utiliza para gerenciar processos. Todas as ferramentas. As ferramentas, fala de ferramenta de qualidade, fala de PDCA, então traz um pouquinho aí de cada coisa desses pontos, né, de qualidade, desses pilares que a gente chama. Fala dos pilares do Dona Berion, fala do nosso pai da qualidade, então... Tá bem completo. Tá bem completo, é um curso que faz você entender realmente, entrar aí no mundo da qualidade, né, entender por que qualidade na saúde, por que é tão importante se importar com isso, né, então... Maravilha. E para vocês que têm interesse nesse curso de gestão de qualidade e segurança, o link está na descrição do vídeo. Gente, esse bate-papo por mim durava o dia todo, né? É um assunto que me encanta, que me inspira, porque... E que move, né? Que move, porque a gente sente, né? Como propósito de vida mesmo, que a gente faz a diferença na vida das pessoas, quando a gente transforma uma assistência, quando a gente melhora uma assistência, quando a gente faz um processo acontecer e o paciente sair daqui não só curado, melhorado, mas satisfeito, né? Feliz porque passou por aqui. O IMIP traz muito isso. Que tem na sua raiz, na essência, né, a humanização, o atendimento integral, olhar o paciente de forma holística. Eu queria agradecer muito a vocês por esse bate-papo. Flavinha quer fazer alguma consideração final, Renatinha, para a gente encerrar e seguir. Vamos lá. Não, eu tô, assim, super feliz, porque... Assim como a senhora foi contaminando a gente no bom sentido, né? Sobre a necessidade desse olhar diferente sobre o atendimento ao paciente, porque a gente faz faculdade, a gente faz pós e tudo, mas olhar a qualidade, né? Com os indicadores, com as metas, com os planos de ação, isso realmente é um divisor de águas, né? É um divisor de águas na prestação do cuidado.
Então, assim, eu adorei estar aqui e é bonito de se ver a diferença realmente que um núcleo de qualidade e segurança do paciente faz na vida e na rotina da gente. Que bom, também adorei, agradeço, né, o convite. E a gente pode fazer vários outros. Vamos. Com vários subtemas. Tem muito assunto. Eu queria finalizar agradecendo muito a vocês, Flavinha, pela parceria, pelo compromisso, dedicação aqui na luta diária. Renata também é uma querida, agregou demais a nossa equipe, trazendo essas ferramentas e esse conhecimento que ela é tão poderosa na defesa dessa luta, e o seu conhecimento realmente tem agregado muito, trazendo essas ferramentas que, tenha certeza, tem feito muita diferença aqui na qualidade da nossa instituição. Muito obrigada a vocês. Bom, então estamos finalizando o episódio de hoje. Eu queria agradecer a vocês que participaram conosco. Se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de inscrever na nossa newsletter no site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Muito obrigada, um abraço.